Às vezes, Deus precisa te arrancar de um lugar antes que esse lugar destrua quem você é. Ló viveu cercado pelo pecado. Viu o fogo cair sobre Sodoma e Gomorra, perdeu tudo. Mas ainda assim, Deus o salvou. Porém, a maior luta de Ló não foi contra o fogo do inferno, e sim contra o fogo do engano, aquele que tenta o coração mesmo depois da libertação. Hoje, você vai entender. O perigo não é só morar em Sodoma. O perigo é deixar Sodoma morar dentro de você. Quando Deus te tira de um lugar, Ele quer tirar o lugar de dentro de você. E lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Ló era um homem justo, sobrinho de Abraão. Ele caminhava com alguém que tinha intimidade com Deus, mas com o tempo começou a escolher pelos olhos da carne e não pela direção do Espírito. Quando ele viu as campinas do Jordão, ricas, férteis, cheias de oportunidades, ele pensou, é aqui que minha vida vai prosperar. Mas o que parecia oásis era, na verdade, armadilha. Assim também acontece conosco. Quantas vezes Deus nos abençoa, abre portas, nos dá liberdade, e a gente, sem perceber, começa a olhar para Sodoma, o símbolo do conforto, da fama, da aparência, das oportunidades fáceis. Mas o preço de morar em Sodoma é alto demais. Você entra inteiro e sai ferido. Ló foi se acostumando ao ambiente do pecado. Primeiro, ele armou sua tenda perto da cidade. Depois, ele já estava sentado à porta de Sodoma, lugar de prestígio, onde os juízes se reuniam. Aos poucos, ele deixou de ser peregrino e se tornou morador. E quando o juízo de Deus veio, Ló quase ficou. Porque quando o coração se prende ao mundo, até o toque de Deus parece um incômodo. Mas olha o amor de Deus. Mesmo com Ló hesitando, os anjos o seguraram pela mão e o tiraram da cidade. Isso é graça. Isso é o que Deus faz com quem Ele ama. Mesmo quando estamos lentos, indecisos, presos a algo que Deus quer destruir, Ele nos puxa para fora. Só que tem algo que muitos esquecem. Deus não quer apenas te tirar do pecado, Ele quer tirar o pecado de dentro de você. Porque se você sai de Sodoma, mas Sodoma não sai de você, você ainda está preso. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela saiu da cidade, mas seu coração ficou lá. E muitos hoje vivem o mesmo dilema. Saíram da vida antiga, deixaram vícios, relacionamentos, hábitos, mas o coração ainda sente saudade do que Deus destruiu. E Deus está dizendo, não olhe para trás, o que eu destruí não é mais seu lar. Talvez você esteja vivendo um tempo de separação, onde Deus está te tirando de algo, de pessoas, lugares ou hábitos que pareciam bons, mas estavam te afastando da presença dEle. Não reclame. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Porque antes de te levar à terra prometida, Ele precisa te arrancar de Sodoma. Quando a fuga é a prova, Deus te salva mesmo quando você não entende o que está acontecendo. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina, escapa para o monte, para que não pereças. Gênesis 19:17. Ló saiu de Sodoma correndo, apavorado, sem saber exatamente o que estava acontecendo. O fogo do juízo de Deus começava a cair sobre a cidade, e o céu se tornava vermelho de destruição. Imagine aquele momento, o som do caos, o grito do povo, o cheiro de fumaça, o calor consumindo tudo. Mas no meio da confusão, Deus estava salvando uma família. A maioria só via destruição, mas o céu via livramento. E assim também é com a gente. Muitas vezes, quando Deus começa a mexer nas estruturas da nossa vida, quando portas se fecham, pessoas se afastam ou lugares deixam de nos caber, a gente pensa, estou perdendo tudo. Mas na verdade você está sendo salvo. O problema é que a libertação, no início, parece perda. Mas o que Ló não entendia é que Deus estava o empurrando para o monte, para um lugar de segurança, longe da corrupção de Sodoma. Só que Ló teve medo. O texto diz que ele respondeu aos anjos dizendo, não posso escapar para o monte, para que porventura o mal não me apanhe e eu morra. Ló queria parar em Zoar, uma cidade menor, um pouco mais distante, mas ainda parecida com Sodoma.
Isso mostra como o ser humano luta contra o processo de Deus. Deus diz, sobe para o monte. E a gente responde, não precisa ir tão longe, Senhor. Deixa eu ficar aqui, é mais cômodo. Mas o monte sempre representa renúncia e elevação espiritual. É no monte que Moisés encontra Deus. É no monte que Elias ouve a voz suave do Senhor. É no monte que Jesus ora e é transfigurado. O monte é o lugar da presença, mas também é o lugar da solidão e do desapego. E muitos preferem Zoar, porque Zoar é mais perto do passado. Talvez você esteja assim. Deus te chamou para subir, para se consagrar, para deixar algo de vez, mas o medo te faz procurar uma versão reduzida da vontade de Deus. Você até saiu de Sodoma, mas quer parar no meio do caminho. E Deus te diz hoje, não pare em Zoar, suba. O monte é alto, mas é lá que eu vou falar contigo. Muitas vezes, a dor da separação, a angústia da incerteza e o desconforto da mudança são os sinais de que você está no processo certo. Deus não te leva pelo caminho mais fácil. Ele te leva pelo caminho que te transforma. Ló fugiu com suas filhas. Atrás deles, o fogo consumia tudo. E naquele momento ele entendeu. Tudo o que eu pensei que era segurança, Deus destruiu para me salvar. Quantas vezes Deus faz o mesmo conosco? Ele fecha uma porta, remove alguém, destrói o que era certeza, para te mostrar que a tua segurança não está em nada disso. A tua segurança está nele. E quando Ló chegou ao monte, exausto, sem nada além das roupas e das filhas, Deus estava lá. Ele não tinha mais casa, não tinha mais riquezas, mas tinha vida e ainda havia propósito. Porque quando Deus te livra, Ele não te livra apenas do fogo. Ele te livra para um futuro que ainda não foi escrito. Quando o silêncio se torna o campo da tentação. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Gênesis 19:30. Ló fugiu do fogo de Sodoma, mas agora se encontrava preso dentro de uma caverna. O silêncio que antes parecia descanso, agora era solidão. As filhas que antes viveram cercadas por um povo corrompido, agora estavam sozinhas, sem referência, sem esperança. O que era livramento começou a parecer abandono. E é aqui que mora o perigo. O inimigo muitas vezes espera o momento do silêncio para agir. Quando o barulho acaba, quando as vozes cessam, quando o cenário muda e a alma se sente vazia, é nesse instante que as vozes do engano tentam entrar. As filhas de Ló olharam ao redor e disseram, nosso pai está velho e não há homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra. E então tomaram uma decisão equivocada, fazer o mal com a intenção de preservar o bem. Quantas vezes isso acontece conosco? Quando o medo toma o lugar da fé, começamos a justificar atitudes erradas com boas intenções. O coração humano é perigoso. Ele é capaz de convencer a mente de que Deus vai entender. Mas pecado com propósito ainda é pecado. As filhas de Ló embriagaram o próprio pai, e dele tiveram filhos. Elas pensaram que estavam garantindo o futuro, mas na verdade estavam repetindo o passado de Sodoma dentro da caverna. Saíram da cidade, mas a mentalidade da cidade ainda estava nelas. E quantos hoje estão na mesma situação? Deus te tirou de um ambiente de pecado, te separou, te guardou, mas dentro da caverna, aquele tempo de solidão, de espera, de silêncio, você começou a se perder nas vozes da dúvida. Talvez o inimigo tenha sussurrado. Deus te esqueceu. Você está sozinho. Faça algo por conta própria. Mas é mentira. O mesmo Deus que te tirou de Sodoma é o Deus que te sustentará na caverna. O problema é que muitos confundem tempo de espera com tempo de abandono. Mas a caverna é o lugar onde Deus te esconde para te reconstruir. Enquanto o mundo acha que acabou, Deus está apenas trabalhando no secreto. O erro das filhas de Ló foi tentar resolver com as próprias mãos o que só Deus poderia resolver com o tempo. E o resultado disso foi o nascimento de 2 povos, os Moabitas e os Amonitas, que mais tarde seriam inimigos de Israel. Quando agimos fora do tempo de Deus, geramos consequências que nos perseguem.
Mas até nesse erro há uma mensagem de esperança. Deus é tão misericordioso que mesmo de uma história quebrada, Ele ainda consegue gerar redenção. Séculos depois, Ruth, uma moabita, descendente desse episódio, seria enxertada na linhagem de Davi, e do sangue de Davi viria o Messias, Jesus Cristo. Ou seja, Deus pega o que foi fruto do erro e transforma em testemunho de graça. Então, se você está num tempo de caverna, não se precipite. Não deixe o silêncio te empurrar para o pecado. Espere, ore, confie. Porque o que você chama de fim, Deus chama de recomeço. Tópico 4. Quando Deus transforma o erro em redenção. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. A história de Ló e suas filhas poderia terminar na vergonha. Um pai embriagado, duas filhas confusas e filhos nascidos de um ato que jamais deveria ter acontecido. Parece o fim, parece um ponto final. Mas o que o homem chama de fim, Deus muitas vezes chama de semente. Os filhos das filhas de Ló se chamaram Moabe e Benami, os pais dos moabitas e amonitas. Povos que mais tarde lutariam contra Israel, causando dor e oposição ao povo de Deus. Mas aqui está o mistério. Mesmo aquilo que nasceu de erro, Deus ainda pode usar para cumprir um plano maior. Anos e anos depois, na terra de Moabe, nasceu uma mulher chamada Ruth. Ela não era israelita, não conhecia o Deus de Abraão. Mas um dia, sua história cruzou com a de um homem chamado Boaz, um resgatador, descendente de Judá. E através dessa união improvável, Deus começou a reescrever a linhagem da promessa.